eu sei que você também é um homem das Copas. A sua Copa de 94, depois a gente vai chegar em 98, a gente vai, nesse papo a gente vai e volta, que tá? manda, Queria saber como é que foi aquela cobertura daquela Copa de 94, que imagino eu, né, sabendo hoje como que era, um calor absurdo, uma dificuldade tremenda. Como é que foi cobrir aquela Copa de 94 com a seleção? Aquela final também. Então, ali foi o seguinte, aquela cobertura foi a cobertura da minha vida de repórter mais importante que eu fiz. Por quê? Porque começou tudo lá em 92, 91, quando o Parreira entra, que era o Falcão, o treinador, mas aí o Falcão ficou só um ano e saiu. A época do Falcão eu não acompanhei muito. Aí eu comecei a cobrir junto com o Romeu César, com o Márcio Bernardes, o pessoal que tinha ali na Globo, Carlos Lima, o Garrafa, né? A gente se revezava, mas os caras gostavam do meu trabalho. Seleção eu tinha oportunidade de fazer mais. Então teve toda aquela eliminatória que queriam tirar o Parreira, que o Brasil perdeu o primeiro jogo para Bolívia. Isso foi depois. O Brasil perdeu a primeira vez numa eliminatória para Bolívia. Teve aquele caso do doping, que pegaram o Zete e o Rimba, né, zagueiro da Bolívia, porque eles tinham tomado chá de coca. Então foi uma cobertura muito desgastante. O Parreira toda hora ia cair. Teve um jogo com o México em Maceió, que foi quando o Parreira disse, ele quis explicar que o Brasil massacrou o México e empatou 0-0. Ele falou, nós jogamos bem, não fizemos o gol, mas o gol é um detalhe. Putz, essa frase é famosa. Acabaram com a vida dele, porque ele disse essa frase. Então foi uma cobertura. Aí, quando chegou no fim da eliminatória, chamaram o Romário, eu estava no jogo lá do Maracanã. Então foi uma cobertura muito desgastante. Quando a gente chega nos Estados Unidos, realmente o calor, como eu sofri muito também o ano passado na Copa do Mundo de Clubes, depois a gente pode falar, mas já naquela época em lugares diferentes, porque o Brasil na Copa do Mundo ficou na costa oeste, né? Era São Francisco, San José, depois a final em Los Angeles, fez um jogo em Dallas, que foi contra a Holanda, também um calor insuportável, e essa vez, o ano passado, era do outro lado, em Nova York, mas também um calor desgraçado. Mas então, aí a gente chega para a cobertura, e aquela Copa teve uma característica especial, porque a imprensa de São Paulo criticava muito a seleção, porque a imprensa de São Paulo, e eu me excluo disso, porque eu gostava muito deles. Aliás, gosto do Parreira, que graças a Deus está vivo, e gostava muito do Zagallo, que não está mais entre nós, mas eu me dava muito bem com eles. Só que a imprensa de São Paulo, principalmente na época, o time da TV Bandeirantes, que era Luciano do Vale, Juarez, Mário Sérgio, Silvio Luiz, acho que o Eli Coimbra estava, não tenho certeza, meu amigo, que também não está mais entre nós. Eu sempre me dei muito bem com todos esses caras, mas eles tinham uma postura muito crítica em relação à seleção brasileira. Então o Ricardo Teixeira, que era carioca, era daquela panela, né? Ele protegia muito na cobertura a imprensa carioca, e nós ficávamos numa situação muito difícil. A gente, às vezes, voltava para o hotel, voltava para o estúdio sem uma gravação, sem uma sonora. E aí até me lembro um dia que eu estava triste, que o Osmar Santos, eu cheguei no hotel, dei de cara com o Osmar Santos no saguão, e ele falou, porra, por que você está triste? Eu falei, não consegui nada. Ele falou, não tem problema. Quando você entrar de lá, você fala o que você está vendo. Fala coisas que só o rádio, porque na época não tinha YouTube, rádio era rádio, TV era TV, e ao vivo era só rádio. Então fala o que você está vendo. Os jogadores estão fazendo aquecimento do lado direito, o Parreira está conversando com o Zagallo do lado esquerdo. Fala o que você está vendo. Então foi uma cobertura muito difícil, mas para mim foi muito boa, porque como era difícil conseguir entrevista, e quanto mais difícil, o repórter melhor se destaca, porque se é fácil para todo mundo. Então eu consegui muita coisa boa e eu apoiava. Eu era um dos poucos caras de São Paulo que apoiava aquela seleção. Eu gostava da seleção do Parreira. E aí quando ganhou, para mim, eu estava lá no estádio quando o Baggio chutou o pênalti para cima, né? No Rose Bowl, exatamente. Eu estava sentado, porque repórter na Copa do Mundo não fica no campo, né? Eu estava sentado numa tribuna, atrás de mim estava o Dustin Hoffman. Nossa. Sentado na cadeira de trás. Você vê, eu não tenho foto de nada disso. e aí quando o Baggio chutou o pênalti para cima, foi um alívio, né? Que muita gente ali, o Galvão Bueno nunca tinha narrado o Brasil campeão, o Luciano do Vale nunca tinha narrado, Osmar Santos
nunca tinha narrado. José Silvério nunca tinha narrado. Garotinho, José Carlos Araújo. Esses caras nunca tinham narrado o Brasil campeão. Então, quando o Brasil é campeão ali, dá uma aliviada, assim, um alívio, né, que a gente sentiu. E para mim, aquela foi a cobertura mais importante. Avançando para 98, tem alguma particularidade que você consegue dizer pra gente? Principalmente, a gente vai ter que falar do caso principal. Né? E até um pouco em relação a 94 para 98. O Brasil estava muito tempo sem ganhar uma Copa, também, né? Acho que 21 anos. E aí 98 vem com muita moral e uma seleção tecnicamente tão boa ou até melhor, né? Até melhor. O que faltou ali, além do caso Ronaldo, que a gente vai falar também, que é um ponto preponderante, né? Antes de falar do caso Ronaldo, em 98 eu acho que a seleção não jogou bem. Tinha um time bom, em 98, já era Cafu e Roberto Carlos, né? Nossos melhores laterais, Aldair e Júnior Baiano, uma boa dupla de zaga, o Tafarel no gol. Aí no lugar do Mauro Silva entrou o César Sampaio, que era, para mim, foi mais jogador. Apesar que o Mauro Silva era muito bom, mas o César Sampaio era melhor, com o Dunga ainda, Rivaldo, Ronaldo, sim, Bebeto. Edmundo. O Zinho não estava, era o Edmundo. Então, assim, o time era bom. O Giovani estava na reserva. Estava também, Juninho. Não, o Juninho não, porque Paulista? Quebraram a perna dele. No Middlesbrough. Não, no Atlético de Madrid. Aquele Michel Salgado quebrou a perna dele. O Juninho foi em 2002. Foi. Então, assim, a seleção era boa, mas a seleção brasileira não jogou bem. O melhor jogo foi a semifinal contra a Holanda, quando o Brasil dominou, ganhava de 1-0, aí tomou um gol do Patrick Kluivert de cabeça no finzinho, faltava 2 minutos, e aí foi pra prorrogação, pênaltis, aquele sufoco, né? Foi o melhor jogo do Brasil ali. Mas não jogou, não estava jogando bem, no meio perdeu, acho que não sei se foi para Noruega ou para Dinamarca, perdeu. Dinamarca, com os irmãos Laudrup. Perdeu um jogo, né? Eu já, sabe, não foi uma Copa, não jogou bem. O primeiro jogo contra a Escócia, jogou um pouco bem contra o Chile, no Parque dos Príncipes, que o Ronaldo, o Brasil ganhou de 4, e a semifinal contra a Holanda. E aí a Copa acabou sendo marcada pelo caso do Ronaldo, né?